Portugal. Desafios e transformações, economia, cultura e questões sociais. Portugal, um país com raízes profundas na Península Ibérica. É um lugar onde a tradição se encontra com a modernidade, cercado por uma história rica e uma cultura vibrante. No entanto, como muitos países da Europa, enfrenta desafios sociais e econômicos que exigem atenção e soluções inovadoras. Hoje vamos explorar diversos aspectos da vida portuguesa, desde a educação, a saúde, até as questões sociais, como desigualdade e violência. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cid Vieira e neste canal buscamos uma visão profunda e crítica sobre política, economia e temas que impactam o nosso mundo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, senão você vai esquecer. E vamos juntos nesta jornada, conhecimento e reflexão sobre Portugal. O sistema educacional em Portugal é robusto, com ensino obrigatório para crianças de 6 a jovens de 18 anos. É obrigatório. O país tem investido constantemente em modernização das escolas e na qualificação de seus professores. Suas universidades, como a Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto, são altamente reconhecidas globalmente e atrai estudantes internacionais, inclusive muitos brasileiros. A taxa de escolaridade no ensino superior para a faixa etária de 30 aos 34 anos em Portugal é de 44% em 2021, um aumento expressivo em 4% de crescimento em relação ao ano anterior, e em relação a 2010, um aumento de 20%. É muita coisa. Apesar desses avanços, o sistema ainda enfrenta muitos desafios, como a desigualdade entre regiões. As áreas rurais, por exemplo, muitas vezes sofrem com a precarização e com o acesso limitado a uma educação de qualidade. Por outro lado, a taxa de analfabetismo está quase zerada. É apenas de 3,1% da população, que foi reduzida lá de 1970, que era de 25%, para apenas 3% já em 2021, que é a última estatística. Saúde. O Sistema Nacional de Saúde, SNS, de Portugal é público e garante acesso universal à saúde para todos os cidadãos portugueses, embora a qualidade do atendimento seja amplamente positiva. É motivo de orgulho para Portugal, com esse acesso universal e gratuito. Ele simboliza a ideia de que a saúde é um direito, não um privilégio. Mas a realidade, para quem depende dele, nem sempre é tão ideal. Filas intermináveis, falta de médicos, de enfermeiros, de centros fora dos grandes centros urbanos. Transformaram o que deveria ser um modelo de um sistema saturado. Enquanto isso, as clínicas privadas crescem exponencialmente, explorando o desespero de quem mais precisa, que tem que esperar por meses para conseguir um atendimento, ou um diagnóstico ou até um tratamento. A pergunta é: Portugal continuará sustentando o sistema público eficiente ou verá a saúde se tornar um privilégio reservado a quem pode pagar? Contribuições previdenciárias e impostos. Em Portugal, os trabalhadores contribuem com a segurança social, que financia as aposentadorias, os benefícios do desemprego, entre outros. A contribuição previdenciária para o trabalhador é de 11% do seu salário, 11% da sua renda. A idade mínima para pedir a aposentadoria está hoje, final de 2024, em 66 anos e 4 meses, para você solicitar, com ajustes anuais conforme a expectativa de vida. Então, é um sistema seguinte: todo ano ele vai aumentando gradativamente mês a mês. Chega a cada 2 meses por ano que aumenta a idade, vai aumentando. Ele é um sistema gradativo para você solicitar a sua contribuição.
consolidado como hubs tecnológicas, atraindo investimentos internacionais e sediando grandes eventos como a Web Summit. Miséria, moradores de ruas e violência. Apesar de ser um país com uma boa qualidade de vida, Portugal também enfrenta desafios sociais. Isso em todo lugar, até no Japão, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Espanha, todo mundo inteiro, né? Mas a quantidade de moradores de ruas nas grandes cidades como Lisboa e Porto tem crescido muito. Hoje, em Portugal, estima-se um número aproximadamente de 13 mil moradores de rua para uma população de 10,3 milhões de habitantes. É meio alto. A fome e a falta de moradias são questões preocupantes também. Embora o sistema de apoio social tenha se fortalecido muito, nos últimos anos, a violência, embora não seja um problema predominante, também existe, com destaque para a violência sexual, que tem ocorrido muitos casos de violências, que tem sido mais abordado nos últimos anos, do governo. O país também enfrenta um aumento no uso de substâncias como a heroína, particularmente nas áreas urbanas de Portugal, como Porto e Lisboa. Também Portugal enfrenta um problema mais sério, que é o caso de prostituição em Portugal. A prostituição em Portugal é legal, mas não regulamentada. Isso significa que, na prática, em si não é um crime, mas atividades associadas à exploração e o tráfico de pessoas são ilegais. A prostituição é visível nas grandes cidades, sendo um reflexo de contextos de vulnerabilidade social. Os governos e ONGs, e diversas ONGs, têm se empenhado em oferecer apoio e alternativas para as pessoas envolvidas nesse meio, especialmente mulheres vítimas de exploração, inclusive mulheres brasileiras que estão lá, ou algumas estão lá se prostituindo, ou elas fazem isso para aumentar a sua renda. Tem esse caso também. Deixe aqui nos comentários se você já ouviu falar sobre isso. Eu conversei com uma pessoa e ela disse que existe, que ela conhecia duas pessoas brasileiras, duas mulheres brasileiras que estavam lá, trabalhavam, mas fazia programas, chamasse, para complementar a sua renda. O sistema de governo e política. Portugal é uma república democrática com um sistema semipresidencialista. O presidente eleito pelo povo tem só uma função cerimonial. É um presidente fake, presidente só de demonstrativo, dizer assim. Enquanto que o primeiro-ministro é que lidera o governo. Os dois principais partidos são o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Mas também há um crescimento de partidos de extrema-direita como o Chega, além do Bloco de Esquerda e até o Partido Comunista. Portugal tem uma população, como eu já disse antes, de 10,3 milhões, dados de 2024, atualizado. O país possui uma área de 90 mil km², mas ele cabe dentro de Pernambuco, que tem 98 mil km², em termos de área. As tradições e cultura é muito diversificada, a cultura portuguesa, com várias tradições enraizadas como o fado, uma música melancólica considerada patrimônio cultural e imaterial da humanidade. A gastronomia é outra coisa esplendorosa, com pratos icônicos como o bacalhau, as sardinhas e os pastéis de nata. Também é um ponto forte da cultura local. A religiosidade ainda é um fator significativo, especialmente nas zonas rurais. É mais forte, com festas e celebrações tradicionais ocorrendo quase que o ano todo. É incrível isso. Mas Portugal também tem um problema de imigração e xenofobia, entre aceitação e o preconceito. Portugal tem um dos destinos mais procurados por brasileiros e outras comunidades estrangeiras. Mas a esperança, a experiência do imigrante está longe de ser fácil. Muitas dificuldades na validação de diplomas, desenvolvimento baixo e até xenofobia. E, embora Portugal se beneficie do trabalho e da cultura dos imigrantes, o governo ainda não oferece políticas adequadas para integrá-las plenamente na sociedade portuguesa. A imigração brasileira é impulsionada por diversos fatores, como a busca por melhores condições, oportunidades de trabalho, educação e qualidade de vida. Muitos brasileiros em Portugal conseguem se estabelecer nas grandes cidades como Lisboa e Porto, onde há uma maior oferta de empregos e serviços. Atualmente, em Portugal, existe
aproximadamente 600 mil brasileiros vivendo lá atualmente. Isso é uns indo, outros voltando e fica nessa idas e vindas. Essa quantidade de brasileiros representa 35% dos imigrantes em Portugal são brasileiros. Por que tem mais brasileiros? Por causa da facilidade da língua, né? Mas nem sempre a situação do imigrante é fácil. Muitos enfrentam dificuldades nos relacionamentos com portugueses e ao mercado de trabalho. Dizem que tem o português gosta de explorar, quando ele sabe que é um imigrante, ele quer pagar menos do que ele pagaria para um outro português. Embora o governo e muitos brasileiros, também imigrantes em geral, enfrentam dificuldade no mercado de trabalho, muita dificuldade em regularizar a documentação para conseguir melhores empregos, melhores salários. Então tudo isso influi, né? Ajuda se você conseguir, mas isso demora muito. Inclusive em regularizar para você ter quando precisar do médico, conseguir uma consulta, um exame ou alguma coisa assim. Ou então você tem que voltar para o Brasil para fazer um tratamento aqui, que já acontece. Eu conheço pessoas que voltaram para o Brasil porque o marido da mulher ficou doente, ele precisou fazer o tratamento e lá ele não conseguiu. Tiveram que voltar para o Brasil para fazer o tratamento dele. E tem também o caso do youtuber, que eu acho que aconteceu que ele até acabou falecendo quando ele voltou para cá, mas já fazendo o tratamento. Embora o governo português ofereça alguns benefícios aos imigrantes, a discriminação e as barreiras linguísticas ainda são um grande problema para os outros imigrantes de outros países. Para os brasileiros já é mais fácil por causa da língua. Para o brasileiro, embora o acolhimento cultural seja relativamente fácil, né? A língua comum, a adaptação à vida é um pouco mais fácil para superar esses obstáculos de outros. Especialmente no campo jurídico, né, que fica mais fácil, você fala a mesma língua, e o acesso aos direitos básicos como saúde. Algumas curiosidades sobre Portugal. Vou trazer aqui para vocês. Primeiro, Portugal tem uma das maiores expectativas de vida da Europa. A ponte 25 de abril, que fica em Lisboa, é frequentemente comparada à Golden Gate de São Francisco, nos Estados Unidos, devido à sua semelhança arquitetônica. O país é um dos mais seguros da Europa, baixas taxas de criminalidade. Portugal é famoso por sua tradição vinícola. Quem não conhece o famoso vinho do Porto, que é o vinho mais renomado quase que do mundo inteiro. As praias de Portugal, especialmente a no Algarve, atrai turistas do mundo todo, principalmente da Europa, né, que fica próximo, sendo fundamentais para a sua economia, de Portugal, né, no caso. O consumo de substâncias psicoativas ilícitas aumentou em torno de 60% desde 2001 do alto. A dívida pública de Portugal corresponde a cerca de 93,3% do PIB, como eu já disse anteriormente. Portugal é um país que se equilibra entre a preservação de suas tradições e o impulso por inovações e tecnologias e avanços econômicos. No entanto, como muitos países, enfrenta desafios significativos, como a desigualdade social, crises habitacionais e questões econômicas. A busca por soluções nesses setores será essencial para garantir um futuro mais justo e próspero para os portugueses e para os imigrantes. Também, Portugal continua a se reinventar com uma sociedade que se adapta às exigências do século XXI. Agora, e você? O que pensa sobre o futuro de Portugal? Deixe sua opinião nos comentários. Se você concorda, se você discorda, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, e compartilhar, ativar as notificações e até o próximo vídeo e tchau!